Você é aquele que, assim como eu, por muito tempo comemorou o Natal, mas não pensando em Jesus Cristo, pensava nas festas, né? Infelizmente, onde rolava muita bebedeira, entre tantas outras coisas que a palavra de Deus diz não se agradar. Olha só, querido, como nós corremos o grande risco, e o mundo, infelizmente, a grande parte do mundo comemora o Natal de uma forma em que Deus não se agrada daquilo. O Natal é uma data muito especial e comemorada pela grande maioria dos brasileiros e por boa parte do mundo também, até mesmo por aqueles que não são muito religiosos. Uma data onde as pessoas querem se reunir com a família para a ceia, né? Mesa farta, também gostam de compartilhar presentes, né? É muito conhecido também por quererem estar com roupas novas. Muitos dizem que é uma data também para perdoar, entre tantas outras coisas. E isso tudo é muito bom, mas eu gostaria de saber se você sabe o real motivo, né, do que é comemorado no Natal. Eu, durante uma grande parte da minha vida, eu comemorei o Natal sem saber o real motivo dessa data tão importante para todos nós. E provavelmente você saiba que é comemorado o nascimento de Jesus, mas a pergunta aqui é: você sabe o porquê Jesus teve que se tornar homem? Teve que vir ao mundo, não somente como Deus, mas como homem? Uma imagem muito conhecida é um bebê na manjedoura, né? Você sabe o porquê que Jesus teve que vir? Por meio desse vídeo, eu gostaria de brevemente falar um pouco mais sobre o real motivo do Natal, o porquê Jesus Cristo teve que se tornar homem como nós. Leia comigo esse conhecido versículo da Bíblia, João 3,16. Olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, não sabemos ao certo se Jesus realmente nasceu nessa data. Provavelmente não, mas estudos apontam uma data bem próxima. Mas o que realmente importa é que ele realmente nasceu. E ele não somente nasceu, mas ele cresceu e entregou a sua vida na cruz. Mas você sabe o porquê que Jesus teve que entregar a vida dele na cruz? Talvez você pense que foi porque homens maus o pegaram e o mataram, né? Que foi por um acaso que Jesus foi morto. Não, querido. Olha só o que diz essa passagem que nós lemos agora há pouco. Na primeira parte diz que Deus tanto amou o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Queridos, após a desobediência de Adão e Eva, a humanidade, ela contraiu um vírus e uma dívida impossível de ser paga com os nossos próprios esforços. E esse vírus também não pode ser curado por algum tipo de medicamento. Esse vírus, querido, tão conhecido e tão ruim é o pecado. Assim que Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus, eles desobedeceram a ordem de não comerem do fruto proibido, eles foram expulsos da presença de Deus. Deus, ele criou o ser humano perfeito. Adão e Eva, eles não tinham doenças, eles não sabiam aquilo que é ruim, eles não tinham pensamentos impuros, mas quando Deus os colocou no paraíso, ele deu um aviso a Adão e Eva, que eles poderiam desfrutar de todos os frutos daquele paraíso, mas se eles comessem do fruto proibido, certamente eles morreriam. E foi isso que aconteceu, queridos. Após serem tentados, né, pela serpente, Adão e Eva comeram do fruto proibido, e naquele momento o pecado entrou na vida deles. E eles não tiveram uma morte física instantaneamente, mas uma morte espiritual. E assim que eles cometeram aquela desobediência e o pecado entrou na vida deles, eles foram expulsos da presença de Deus. E da mesma forma, querido, o pecado que nós recebemos como herança nos separa também de Deus. Porque Deus, ele é um Deus perfeito, um Deus santo. E um Deus santo,
ele não pode habitar com o pecado. E da mesma forma que o pecado separou Adão e Eva de Deus, eles viviam ali numa comunhão com Deus, Deus se apresentava até eles, tinha ali um relacionamento muito pessoal com Adão e Eva. Após o pecado, eles foram expulsos do jardim. E da mesma forma, nós já nascemos separados de Deus devido a este pecado. E olha só, querido, a Bíblia diz que o fato de nós realizarmos coisas boas durante nossas vidas, isso não faz com que nossa dívida seja paga, que os nossos pecados sejam perdoados. Porque, querido, essa é uma dívida que nós não temos condições de pagar. Você sabe que por mais que nós façamos coisas boas durante nossas vidas, muitos são os nossos pecados. Fazemos muito mais coisas ruins do que boas em nossas vidas. E sabemos também que, infelizmente, nós somos levados a fazer aquilo que é mal. A nossa carne pecaminosa, ela se inclina para aquilo que é ruim. E, querido, a Bíblia diz que essa dívida, ela só poderia ser paga. Somente um homem perfeito, somente um Deus perfeito poderia nos representar, poderia pagar essa dívida. E é aí, querido, que Deus envia seu único filho, Jesus Cristo, que é 100% homem e 100% Deus. Ali, antes de vir ao mundo, Jesus Cristo era 100% Deus. E ao vir ao mundo, ele se torna também 100% homem. E, querido, tudo isso por amor a nós, pecadores que viramos as costas para Deus todos os dias. Mesmo Ele conhecendo os nossos corações e cada pensamento e ações que realizamos, mesmo assim Ele nos envia o seu único Filho, Jesus, esse Filho de Deus maravilhoso, perfeito. Nele não passou o pecado, ao contrário de nós, Ele não pecou, não mentiu, Ele não adulterou, Ele não matou, não roubou, coisas que infelizmente muitos de nós fizemos. E aí eu gostaria, você que é mãe ou pai, ou que tem uma mãe ou um pai, pense no amor de uma mãe pelo seu filho, de um pai pelo seu filho, ou de um filho pela mãe, pela sua mãe, pelo seu pai. É muito grande, né, querido? Imagina Deus tendo que enviar o seu único filho, Jesus Cristo, por pecadores, por pessoas que viram as costas para Ele todos os dias. Mesmo assim, Ele nos enviou Jesus. E após Jesus Cristo passar a exercer o seu ministério, Ele foi zombado, Ele sofreu muito naquela cruz, Ele foi humilhado, Ele foi espancado, querido, por causa de nós. Já foi uma humilhação Ele ter se tornado homem, pois imagina, querido, o único Deus, aquele que nos criou, Ele teve que se tornar como nós. Ele sentiu fome, Ele sentiu dor, Ele sentiu tristeza. Isso por si só já foi uma humilhação, querido, para Ele. Mas não somente isso, durante a sua vida, o seu ministério, Ele foi zombado, Ele foi humilhado. E tudo isso pelos nossos pecados, queridos. E olha só, no final do versículo, diz que todo aquele que nele crê não irá perecer, mas terá a vida eterna. Queridos, isso significa que sem Jesus o homem irá perecer, que somente aqueles que creem nele terão a vida eterna. E a verdadeira fé em Jesus Cristo, querido, deve gerar no nosso coração arrependimento, pois foi pelos nossos pecados que Ele sofreu naquela cruz. E um verdadeiro arrependimento, querido, e fé em Jesus Cristo, ela deve gerar transformação. De nada adianta você desejar Feliz Natal para muitas pessoas, ceiar com a família, e festejar, se dentro do seu coração você não tem verdadeiramente o protagonista desta data, que é Jesus Cristo, querido. Pense nisso, que essa data é a data mais importante, não o dia 25 ou 24 de dezembro, mas o nascimento de Jesus, querido. É o nascimento do Salvador, é o nascimento daquele que era o único que poderia pagar as nossas dívidas, a dívida dos nossos pecados naquela cruz. Mas, querido, há uma grande separação que ocorrerá quando Jesus Cristo retornar. Lembre-se, Jesus nasceu, mas Ele não continuou como apenas um bebê. Ele cresceu,
exerceu o seu ministério por 3 anos, foi crucificado naquela cruz para pagar a dívida dos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, querido, fazendo assim com que nós tenhamos também a esperança de que um dia todo aquele que nele crê irá ressuscitar. E a palavra de Deus, ela diz, querido, que Jesus Cristo retornará, não mais como apenas um homem como nós, mas em um corpo glorificado, querido. Ele voltará em glória para separar aqueles que um dia entregaram a vida a Ele, se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados, e separar para o outro lado, querido, aquele que, mesmo sabendo de tudo isso, virou as costas para Ele durante toda a sua vida e preferiu amar mais o mundo do que a Jesus Cristo. Pense nisso, querido. De que lado você está? Você é aquele que, assim como eu, por muito tempo comemorou o Natal, mas não pensando em Jesus Cristo, pensava nas festas, né? Infelizmente, onde rolava muita bebedeira, entre tantas outras coisas que a palavra de Deus diz não se agradar. Olha só, querido, como nós corremos o grande risco, e o mundo, infelizmente, a grande parte do mundo comemora o Natal de uma forma em que Deus não se agrada daquilo. A ceia é muito bom, estar entre a família, perdoar, mas infelizmente muitas dessas comemorações acabam em bebedeiras, né, brigas, entre tantas outras coisas que a Bíblia diz ser pecado. Mas se você está ouvindo esta mensagem, querido, você ainda hoje pode crer no verdadeiro sentido do Natal, entregar a vida a Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, pois se Ele teve que morrer, querido, foi porque nós pecamos e não Ele. Nós tínhamos uma dívida, mas quem pagou foi Jesus Cristo. Lembre-se disso, querido. No Natal, nós comemoramos o nascimento do Salvador, querido. O Salvador que veio ao mundo para salvar pecadores, pessoas falhas, pessoas que não mereciam o perdão, mas pelo grande amor de Deus que nos enviou o seu único Filho, tudo isso pode ocorrer, querido. Ainda hoje, você pode receber, crendo nele, somente pela fé, o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Que Deus te abençoe e te dê um Natal abençoado, com o verdadeiro sentido, que é Jesus Cristo em nossas vidas.